Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Eita, que subiu aqui. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, 820 AM. Hoje é sexta-feira, agora são 11 horas e 30 minutos e está no ar o programa Fora da Curva. A edição desta sexta-feira, 1 de setembro, também será reprisada no dia 8 de setembro devido ao feriadão nacional do Dia da Independência do Brasil. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor do Departamento de Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco e nos próximos 30 minutos vou trazer jornalismo, crítica e diversidade para você que nos acompanha. Afinal, aqui a gente fala o que a maioria cala. E a questão de hoje é a seguinte: será que o presidente Michel Temer vai começar um verdadeiro leilão pela Amazônia? Para conversar com a gente hoje estão aqui no estúdio Clemente Coelho, que é biólogo, professor da Universidade de Pernambuco e fundador do Instituto Bioma Brasil, e Severino Ribeiro, doutor em biologia, que é diretor do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM. Bom dia, Clemente. Bom dia, Severino. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E se você tem uma opinião ou dúvida sobre o assunto que gostaria de mandar aqui para o estúdio, é só entrar em nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/programa Fora da Curva. Lá você também pode acompanhar a transmissão em vídeo diretamente aqui do estúdio, mandar perguntas e mensagens para a gente ler ao vivo na medida do possível. Repetindo, www.facebook.com/programa Fora da Curva. E essa foi uma semana cheia de tensão, para a região da Amazônia, tudo graças ao decreto de número 9.142, que entrega mais de 4 milhões de hectares da floresta amazônica diretamente nas mãos das mineradoras, extinguindo, por exemplo, a Reserva Nacional de Cobres e Associados, a RENCA. O decreto chegou a ser revogado e um novo foi apresentado, proibindo a exploração de terras para mineração de cobre nas unidades de conservação. Existia ainda uma brecha, que autorizava a mineração em unidades de conservação se a área tiver o chamado plano de manejo. Eu disse existia porque ontem de noite, o decreto chegou a ser suspenso, mas a suspensão ela não é uma revogação. Na prática, a Amazônia ela ainda segue em risco. Essa suspensão tem um prazo de 120 dias, se eu não me engano. Mas a gente vai tentar destrinchar e explicar um pouco sobre isso hoje. Mas vamos lá. Primeiramente, se a gente pega o todo da situação que está acontecendo, é importante lembrar que a gente teve há não muito tempo um fórum de entidades empresariais pedindo ao presidente o fim do Fundo da Amazônia, um recurso quase que inteiramente internacional para a preservação da floresta, seguida agora 2 meses depois por essa abertura para a entrada de empresas ainda mais nessas regiões de mineração. Do ponto de vista de vocês, o que é tudo isso que a gente está presenciando hoje no país? Bom, bom dia novamente a todos, bom dia Severino, prazer estar com você aqui, reencontrá-lo, Bruno. Bom, eu gostaria de contextualizar rapidamente essa questão da Amazônia. Não é uma... surge agora, como uma avalanche, mas a pressão sobre a Amazônia ela é bastante antiga, Não podemos ser puristas e imaginar que a Amazônia é uma área intocada. Ela não é intocada. E nem intocável, porque existe enormes cidades dentro da Amazônia, legal, e elas impulsionam diferentes atividades econômicas, Tanto é que os índices de desmatamento, eles nunca zeraram, e nunca, acredito eu, que não deve ser zerado. Eu não sei o que Severino pode comentar sobre isso, mas tivemos até uma diminuição do desmatamento, agora 2016 para 2017, mas muito discreta, Mas o desmatamento literalmente é um dos grandes problemas e que se instalam atividades altamente impactantes, tanto para impacto social, econômico, enfim, ecológico, que depois a gente pode descrever um pouco mais. Mas eu acho que surgiu a oportunidade de a gente rediscutir a Amazônia, Eu acho que você citou aí, essa questão que está aparecendo agora, inclusive com a RENCA, para a gente discutir a RENCA precisamente, mas a luta é bastante grande e razoavelmente antiga. É uma preocupação não só dos brasileiros, mas mundial. Olá, bom dia a todos. Prazer também estar reencontrando o Clemente aqui. Eu acho que eu não queria fazer uma fala tão ecológica, Apesar
da minha formação ser totalmente ecologia teórica, trabalhar com diferentes mecanismos de recuperação de áreas degradadas, mas eu queria realmente fazer uma fala sobre políticas públicas de conservação. Acho que desde quando eu me entendo como biólogo, como pesquisador, eu nunca vi um nível de ameaça tão grande às principais políticas ambientais brasileiras, né? E as principais conquistas históricas que essas políticas trouxeram, né, para a agenda de conservação nacional. É importante a gente contextualizar que a gente está falando da principal estratégia de conservação in situ, que tem um arcabouço legal definido, que são as unidades de conservação. Perfeito. As unidades de conservação, elas têm uma legalidade de criação. Ela tem um escopo jurídico a ser cumprido. E pensando na Amazônia, hoje, como o Clemente bem contextualizou, a gente ainda tem fatores de degradação que continuam a se expandir nesse bioma. Por exemplo, o avanço da fronteira da soja. É inexplicável como o Brasil, que tem terra devoluta pra caramba, tem várias frentes de solo agrícola, quer expandir soja ainda na fronteira amazônica. Uma explicação. A outra explicação é que, para mim, esse governo, ele chega a ser um pouco esquizofrênico. A gente acabou de passar por uma grande discussão sobre a Floresta Nacional do Xamanchim, também na região amazônica, onde o governo quis flexibilizar a área da flona do Xamanchim para a criação de uma APA. É importante a gente contextualizar para os ouvintes que existem 2 tipos de categorias de unidade de conservação. A de uso sustentável, que são aquelas unidades de conservação que permite um uso de solo mais, entre aspas, frouxo, e a de proteção integral, que são áreas mais restritivas, né, de acordo com o seu patrimônio biológico e de serviços ambientais que lá se encontram. Então teve toda aquela discussão. A Gisele Bündchen falou lá na televisão, né, sobre a flona no Xamanchim. O governo revogou o decreto de criação da APA. O presidente Michel Temer foi para a Noruega, e depois eu queria contextualizar um pouco a participação da Noruega no Fundo Amazônico. Foi lá para a Noruega, fez um teatro, dizendo não, que o decreto foi revogado. No apagar das luzes, se passa agora um novo dispositivo jurídico para flexibilizar, de novo, né, as áreas da Floresta Nacional do Xamanchim. Fazer um parênteses, Severino, que é muito importante nessa história da renca, né? Que já foi apresentado em dezembro de 2006 numa conferência na qual estavam presentes empresários canadenses, né, de que haveria a liberação dessa área, né? Então é muito interessante que por baixo dos panos... Exatamente, Clemente. Né? Então, assim, só terminando a fala, então, assim, o que a gente está vendo aqui, e aí é importante a sociedade civil entender, a gente está vendo aqui a principal estratégia de conservação in situ dos principais ecossistemas brasileiros que provém serviços ambientais fundamentais para a nossa sociedade, como provisão de solo para a agricultura, né, provimento de chuva, abrindo agora um precedente de utilização jamais visto na nossa história. Ou seja, a brecha que foi aberta aí para a flona do Xamanchim já foi utilizada agora para a renca e pode ser utilizada para as outras unidades de conservação, não só da Amazônia, mas também para os outros ecossistemas brasileiros. Então, realmente, é uma coisa preocupante, né? Porque em pleno século XXI, a gente pensar que explorar minério numa região remota da Amazônia é fator de desenvolvimento econômico, me desculpa, eu não consigo, como técnico, como pesquisador que sou, concordar com isso. Mas é lógico que alguém vai sair ganhando com isso, né? Quem ganha com tudo isso que está acontecendo, para o nosso ouvinte poder entender? Severino estava falando e eu lembrei de uma coisa assim. São várias coisas que passam na nossa cabeça. Acho que esse desabafo um pouco também seu, Severino, é de todos nós que estamos há muitos anos no ambientalismo, né? Na luta, né? Há muitos anos eu estou nessa luta e como eu falei, né, inicialmente, a pressão é muito grande e eu acho que o momento realmente assim, eles... É como se diz na gíria, no popular, eles estão se achando. Né? A gente não pode esquecer que a bancada ruralista ela é predominante no Congresso. Certo? E essa bancada ruralista, ela conduz a atual política. E o pior, o que me deixa assustado, a política ambiental brasileira. Nossa. Bem colocado pelo Severino. Nós construímos, isso foi... Eu um pouco mais velho que você, Severino. Nós tivemos a construção...
da gestão ambiental brasileira. Isso aí, certo? Nós lutamos por uma Constituição, nós fomos a 6ª Constituição do mundo a estampar um capítulo de meio ambiente. E esse avanço do SNUC, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, do Plano Nacional de Meio Ambiente, e aos poucos estão sendo, então, degradados, vamos utilizar esse termo, e completamente sucateada a gestão ambiental brasileira. Essa pressão ruralista é tão forte, só para uma lembrança que vem enquanto o Severino falava, é tão forte, que eles chegaram a criar em 2015, para vocês terem uma ideia, uma frente parlamentar de atingidos por unidades de conservação. Quer dizer, Severino coloca aí que as unidades de conservação são extremamente importantes pelos serviços ecossistêmicos que esses grandes ecossistemas ou esses biomas produzem, servem para a sociedade. A floresta em pé vale mais do que qualquer atividade econômica. Isso é um documento da ONU de 2000. E aí a gente vê os ruralistas mandando na política ambiental brasileira. E uma coisa preocupante também, Clemente, é que a gente vê sempre, né, essa visão do curto prazo sobre os diversos tipos de uso do solo que as áreas protegidas promovem. Então, por exemplo, o governo vem falando que existe uma ilegalidade em algumas áreas na exploração lá da Renca. Para quem trabalha com unidade de conservação, e olhando aqui para Clemente, a gente já tem algumas horas de voo nisso. Exatamente. Você não pode legalizar o ilegal numa área protegida. Porque a magnitude de representatividade de áreas protegidas no Brasil é baixíssima. A Amazônia, é importante os ouvintes ouvir, tem menos de 3% de sua área protegida. A Amazônia tem dimensão continental. Então não se pode abrir um precedente de legalizar o ilegal, porque senão a gente vai estar basicamente também abrindo precedente para todas as outras unidades de conservação do Brasil. E o mais importante, a Amazônia talvez seja um dos ecossistemas que mais provê serviços ambientais para a sociedade. Tem os famosos rios voadores. A formação desses rios voadores são responsáveis pela chuva na região sudeste. Acabamos de passar por uma crise hídrica em São Paulo. Quem é que imaginaria que a gente ia ter seca em São Paulo? Só pegando esse gancho, Severino, rapidinho, antes que eu esqueça. O que você colocou agora sobre os rios voadores, inclusive eu adoro esse nome. Fui aluno do Antônio Nobre, do professor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, mas esse nome vem bem a calhar. Só para vocês terem uma ideia, os ouvintes terem uma ideia do que significam os rios voadores, passa mais água sobre as nossas cabeças, entre aspas, do que o próprio Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele é responsável por impulsionar uma quantidade de água incrível, que desce paralelo à Cordilheira dos Andes e leva essa umidade para o sudeste, como ele colocou. Agora, detalhe, é isso que eu queria fazer um parênteses, me perdoe te interrompido. O quadrilátero entre Argentina, se você pegar São Paulo, o final ali de Mato Grosso e os Andes, representa 70% do PIB da América do Sul. E quem impulsiona esse PIB da América do Sul são os rios voadores. Exatamente. Porque nós estamos falando de hidrelétrica e pecuária e agropecuária. Então, nós vamos matar esses rios voadores? E só complementando o que o Clemente está falando, né, aí desse serviço ambiental hidrológico, né, que a gente discute muito e hoje vem tentando apresentar para a sociedade, que não é apenas a conservação da árvore. Exatamente. É muito mais do que isso, gente. É sem romantismo. Isso aqui não é uma discussão de apenas ecólogos que gostam de biodiversidade. A gente está falando aqui, gente, de comprometer segurança hídrica. A gente está falando aqui de uma atividade que vai trazer contaminantes para os lençóis freáticos da Amazônia e para os rios sem precedentes. A gente está falando aqui, né, de alguns processos, né, pela contaminação de mercúrio e cobre. Se essas atividades de mineração forem instaladas na Renca, né, dois fenômenos que são responsáveis por câncer, que é o processo que a gente conhece de biomagnificação e bioacumulação. O peixinho vai lá, come lá uma plantinha que está contaminada com cobre, retém no fígado do peixe, na carne do peixe, o ser humano vai lá e pesca. A gente não pode esquecer que a atividade pesqueira na Amazônia é muito forte, sobretudo para as comunidades ribeirinhas, e esses ribeirinhos vão lá comer peixe contaminado e desenvolve aí uma doença. Então, assim, é muito importante contextualizar isso. Não é apenas a discussão ambiental, né? Mas é uma discussão que está agregado muito com a discussão social.
E teve um discurso, um momento só rápido, Bruno. Teve um discurso, uma tuitada do nosso Temer. Sim. Que a gente tem que ser nosso, porque afinal de contas, né, a gente tem que engolir. Mas tem uma coisa que incomodou aos ambientalistas, e foram muitos, e que desmascararam uma frase do nosso presidente, dizendo que a área já estava degradada. É uma das áreas mais pristinas da Amazônia. Exatamente. Mais preservadas da Amazônia. Apenas 1% de mineração ocorre nessa região. 1%. Então era bom que os ouvintes saibam que essa área é uma área nobre, extremamente importante para a humanidade. Nós não estamos falando de uma área, ainda que mesmo se fosse uma área degradada, não se resolve essa situação de exploração de minérios na Amazônia com um decreto, mas sim com um plano. Exato. Não é uma canetada, é um plano que deve ser feito. Quer complementar? Só adicionando o que Clemente falou, a WWF também de maneira estratégica acabou de publicar um estudo. Incrível isso. Cara, imagina, a WWF acabou de publicar um estudo aí com as melhores cabeças pensantes em taxonomia é a ciência que descreve a novas espécies. Mais de 300 novas espécies descritas para aquela região. E como é que o presidente me fala que aquilo ali é degradado, gente? E uma por ano, porque é só exato. de 2015 e 2016. São os estudos entre 2015 e 2016. Exatamente. Você imagina se tiver que Um inventário de longo prazo. Você meio que já começou a responder, na verdade, uma dúvida que eu tinha aqui, que é em relação a outros impactos que isso traz, né? Porque a gente fala muito da árvore, fala muito do rio, você começou a falar aí de uma consequência Sim. da pescaria, por exemplo, né? E aí quando a gente traz essa questão da Amazônia, muitas vezes algumas pessoas acabam levando para esse lado um pouco mais funcionalista, bom uso do solo, mau uso do solo, do recurso natural, mas tem um impacto humano também, né? Eu tenho hoje me permita, hoje eu tô morrendo de medo de chegar atrasado aqui. Eu saí de uma palestra que eu mudei minha palestra hoje da abertura da Semana de Biologia de uma universidade aqui de Recife. E ontem à noite eu mudei minha palestra para falar sobre a renca. Eu achei necessário falar, né? Porque são um enfrentamento que a gente tem que ter com relação às mudanças globais. Aí, só te respondendo. E ontem, mas eu já vinha colecionando, eu sou um colecionador de material, enfim, audiovisual para poder enriquecer minhas aulas. Mas é muito fácil procurar hoje no YouTube ou nas próprias redes sociais. A BBC de Londres tem uns curtas muito interessantes de ocupação humana no planeta. E tem trechos que mostram ocupação na Amazônia. E aquilo eu fui pesquisando melhor, e o professor Antônio Nobre do INPE, né, comentando sobre ele novamente, ele tem a página dele, o perfil aberto no Facebook, e ele colocou lá 10 situações de mineração no Brasil. Acho que falar de Mariana é uma coisa que não acho que merece um programa separado. Mas eu vou citar, por exemplo, Carajás. Carajás no Pará, quando você olha para ele é o exemplo do mundo de uma mineração bem menos impactante. Existe uma reserva no entorno. A realidade que mostra é outra. Existe uma pressão muito forte nessa área protegida que eles têm. O impacto local, óbvio, porque a mineração, você pode até complementar isso, é uma das atividades mais impactantes. A recuperação, ela praticamente inexiste, de você plantar uma floresta onde você minerou. Você mudou o ambiente. Mas quando você começa a subir você começa a elevar a tua imagem, pegando um Google Earth qualquer da vida, você vai ver o entorno de Carajás. E aí vem a história. Não é a mineração em si, é o que a mineração vai trazer no seu entorno. Vai ter que ter infraestrutura, estrada, vai trazer grilagem, vão trazer pessoas que não vão morar em conjuntos habitacionais, vão favelizar a Amazônia. E não é favelinha, é favelonas, é áreas totalmente ocupadas e desmatadas. Então, eu gostaria de convidar vocês, ouvintes, a mergulharem lá no Google, coloque no Google Earth, coloque lá Carajás e viajem com a nave espacial, com o satélite, e vejam o entorno de Carajás. Está completamente destruído.
Então, esses são os impactos que virão num pacote, né, que virá a mineração em si como atividade degradadora e tudo que tem de ocupação desordenada do entorno. Só complementando o que Clemente aí já brilhantemente já contextualizou muito bem, a grande parte da argumentação do setor de mineração, que quando a gente compara em termos de extensão a atividade de mineração, por exemplo, com a agricultura, ela tem uma extensão de degradação menor. Isso. Porém, a magnitude da degradação, feito Clemente também já colocou, é muito maior. Eu estou coordenando alguns trabalhos, né, de recuperação das áreas degradadas afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. E eu queria deixar claro aqui para os ouvintes. Se existe uma coisa difícil nesse planeta Terra, chama-se recuperar solo. É caro e muito difícil a gente conseguir trazer de volta um solo que tem contaminantes de minério de ferro, de mercúrio, de cobre, né, de volta a ter algum tipo de fertilidade, né, algum tipo de condição da gente reestruturar um ecossistema florestal, a toda a floresta em pé. Então isso aí seria mais um contexto ecológico do impacto. Além, claro, de todos os contaminantes associados ao lençol freático e à água. Então, por exemplo, nas áreas lá do Rio Doce, na bacia do Rio Doce, a gente tem municípios onde o abastecimento de água estão completamente inviabilizados. Contaminados. E agora imagine, e é tudo uma escadinha. Se eu não tenho água, eu não tenho, por exemplo, agricultura. Se eu não tenho agricultura, eu não tenho renda para os pequenos proprietários rurais. Se eu não tenho renda para os pequenos proprietários rurais, eu vou ter aquele fenômeno que todo mundo conhece de migração para centro urbano. Quando eu tenho migração do centro urbano de um proprietário rural que é identificado com a terra, que tem o seu histórico na agricultura, ele vai fazer o que lá na cidade grande? Ele vai se favelizar, vai se marginalizar. É uma receita de bolo que parece que faz parte da nossa história, mas que se repete ainda. Também queria deixar claro aqui, só adicionar também agora num componente mais social do impacto da mineração. Além de todos os problemas associados à chegada de pessoas na Amazônia, né, existem estudos clássicos na ecologia, que é o seguinte, ouvintes, né? Onde se tem acesso, se tem degradação. Estrada, por exemplo, é uma das principais variáveis de degradação da Amazônia. Mas o tipo de chegada, de colonização numa área de mineração, ela é muito degradadora pela própria atividade, né? Então, prostituição infantil, alcoolismo, né? Então, tudo isso faz parte dessa chegada. Sim. E eu queria também fazer um contexto, que é um dos principais desafios da Amazônia. E também um dos principais desafios da agenda de unidade de conservação, que são as questões de regularização fundiária. A grilagem de terra, a disputa pelo território. Que acabaram de ser perdoados. Exatamente. Então, assim, as comunidades ribeirinhas, os índios, os pequenos agricultores familiares, esse pessoal, ele vai começar a entrar numa zona de conflito por disputa de terra. Sim. A chegada de um empreendimento como esse vai atrair muitas pessoas, outros interesses, né, para essa região. E esses grupos que são menos representativos, né, em diferentes segmentos estratégicos da sociedade, eles são diretamente impactados por a questão da terra. Então a gente tem conflitos recentes. Temos também uma problemática na Amazônia que também está se tornando cada vez mais evidente, que está sendo uma luta, né, que é todo o contexto da escravidão contemporânea, né? Então, assim, ouvintes... E é considerado a Amazônia um dos locais com maior ocorrências de conflitos de terra, e isso a gente vê todo dia barbaridades acontecendo com as comunidades locais, né? Assim, então, chacinas, literalmente. Então, assim, ouvintes, é realmente... E a gente já... E o mais interessante desse governo é que a gente já tem diferentes exemplos dos custos sociais e ambientais das chegadas desses grandes empreendimentos na região. E, de novo, apenas a bandeira econômica estática. Eu não estou falando que a economia não é necessário, mas existem formas de você promover desenvolvimento econômico. Formas de você ter desenvolvimento econômico. A gente está tendo um custo internacional para a imagem do nosso país, das principais potências econômicas globais,
principalmente da região Europa, da região da Europa, devido a todas essas flexibilizações à região amazônica, onde, por exemplo, acho que vamos chegar lá, onde o Fundo Amazônica, que é constituído basicamente pelo governo da Noruega, está sendo posto em risco. Sim. Ameaçou, né? Ameaçou, já diminuíram o recurso, né? E, então, pessoal... Outros investimentos... Temos custos sociais, custos ambientais, custos financeiros, custos políticos e... Eu queria só rapidinho, Bruno. Veja, a gente acho que realmente nos revolta, sabe, Bruno? E a questão principal é como que uma área dessa é feita uma canetada, aí você começa a descobrir os podres, sabe, Bruno? Terra da filha de Romero Jucá, né? Como que eles vão confiar num governo que tem 94% de rejeição, uma história dessa, né? Que forma que a gente vai acreditar nisso, né? Queria só reforçar uma coisa que você falou aí, que é muito importante. Acho que uma frase que veio de alguns contatos nossos lá da área do Amapá, né, que é uma consequência dessa ocupação desequilibrada e sem estrutura, é a prostituição do povo indígena. Né? O povo indígena ainda é um povo sem estrutura e durante esse inchaço populacional acaba se submetendo a situações sociais degradantes. Né? Essa frase que veio, para mim, é uma frase muito impacto, que diz que onde há garimpo, há prostituição. Exato. Ô, Bruno, recomendar que eles assistam o vídeo Belo Monte, uma tragédia anunciada, outro vídeo aí. O professor tem disso, né? Fica dando dicas de o que estudar. Belo Monte, uma tragédia anunciada, prostituição em a gente entorno deixa de Belo essas Monte. dicas na nossa página lá no Ótimo. Facebook. A gente vai ouvir agora um depoimento, né, do Eduardo Borges, coordenador da ONG Pesacre, que tem acompanhado de perto tudo isso que a gente está conversando. Olá, ouvintes do programa Fora da Curva. Aqui quem fala é Eduardo Borges, coordenador geral da ONG Acreana Pesacre. Durante a semana temos acompanhado pela mídia toda uma reação da sociedade em relação à extinção pelo governo federal da Reserva Nacional de Cobre Associados aqui na Amazônia. O objetivo é de liberar essa área para exploração de minério, como ouro, e cobre e manganês. A nossa preocupação, ela vem muito em função do histórico que a exploração de minérios na região, ela causa, né, em termos de impacto negativo para as populações e comunidades tradicionais e também aos indígenas, né? E não é só na Amazônia isso, basta a gente lembrar recentemente o que aconteceu com o Rio Doce, né, com a exploração de minério na região pela Samarco. E a gente precisa analisar também essa iniciativa, né, dentro de uma conjuntura política atual que nós estamos vivendo, né, onde há projetos de lei no Congresso Nacional tramitando, por exemplo, né, que propõe a transferência do Poder Executivo para o Congresso Nacional de criação de terras indígenas, unidade de conservação, né, assim como a possibilidade de revisão desses decretos, né, e a saber quais os valores que predominam hoje, né, no Congresso Nacional, com uma bancada muito conservadora, né, a gente já pode prever o impacto que isso trará para a questão socioambiental, para a dimensão socioambiental na Amazônia, né? E também no país, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto que precisamos observar também é de que essa iniciativa, ela sequer passou por alguma consulta, né, por exemplo, ao CONAMA, né, ao Conselho Nacional de Meio Ambiente e principalmente a consulta à sociedade e às populações que vivem na Amazônia, né? Então, eu acho que isso requer realmente um alerta, né, requer conhecer melhor a realidade local e, nesse sentido, eu estimulo a toda a sociedade brasileira que, né, se aproximem desse debate e que possam contribuir, né, para uma proposta de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Já para começar a encerrar a nossa conversa, né, eu queria saber de vocês se seria precipitado entender que esse movimento que a gente está observando hoje na Amazônia, ele pode se estender para outras áreas de preservação menores em outras regiões do Brasil, como o Nordeste. Sim, né? A gente lida com a questão da educação, né? Da conscientização a partir da educação. Mas eu no governo Jarbas,
Eu lembro de uma pesquisa que foi feita pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, e que, inclusive, eu tentei achar esse livro para ler melhor, mas eu lembro de uma pergunta que era qual a maior preocupação do pernambucano em relação ao meio ambiente. Ganhou a Amazônia. Eu achei tão engraçado, nós temos tantos problemas locais, né? Os nossos manguezais, a zona costeira, a Caatinga, né? Está sendo consumida e acabou sendo a Amazônia. Acho que é um movimento importante. Eu vi, fazia tempo que eu não via as redes sociais, não sei se Severino pode falar também, se você percebeu isso, muito agitada. Não há bandeira política, não há esquerda, não há direita. A Amazônia é uma preocupação nacional. Pode se refletir para outros? Pode sim. A gente tem o nosso movimento Mangue Beat, né? Que colocou, Chico Sainz colocou tão bem na cabeça dos meninos a importância da natureza, né? Eu acho que sim, deve. Espero que sim, acho que a gente se aproveite dessa onda. Vou fazendo coro aí a Clemente também, eu acho que tá tendo uma mobilização da sociedade, isso é muito importante, interessante. Os temas ambientais estão começando a fazer parte das discussões, eu acho que é tanta notícia ruim, tanto tipo de agressão que a sociedade realmente está se mobilizando sobre esses temas. Isso é um precedente que eu não tenho dúvida que pode ser aberto e traduzido para outras regiões. Aqui mesmo no nosso estado a gente teve uma mudança da cota altimétrica, né, onde tinha grande parte dos brejos de altitude protegidos dentro dessa cota altimétrica. Essa cota altimétrica saiu de 600 metros para 1.100, basicamente para abertura de espaço de outros tipos de desenvolvimento econômico, onde os nossos brejos de altitude estão, por exemplo, completamente desprotegidos de qualquer tipo de legislação. Brejo de altitude, ouvinte, é um encrave de floresta atlântica, uma mata úmida no meio da Caatinga. É um lugar onde literalmente é uma caixa d'água. Ou seja, a gente deveria ter uma atenção especial para eles. Mas, como otimista que sou, acho que, apesar desses tempos sombrios sobre o meio ambiente, sobre as nossas legislações ambientais, pelo menos isso é uma observação pessoal. Eu estou vendo a sociedade mais engajada no debate ambiental. Para quem trabalha com isso, a gente sabe que tem um distanciamento, um gap, uma lacuna muito grande da sociedade civil para os temas ambientais. Isso tem uma explicação para finalizar minha fala. Hoje, a crise ambiental está começando a afetar a qualidade de vida das pessoas. Hoje existe uma preocupação com a água, hoje existe uma preocupação com o clima, hoje existe uma preocupação com a produção e com os custos de produção de alimento. E tudo isso, caros ouvintes, é correlacionado com um ambiente saudável e conservado. Não é a árvore pela árvore. É a árvore para a manutenção da sobrevivência da nossa espécie e para a manutenção da nossa qualidade de vida. É muito importante todo mundo ter isso na cabeça. Queria lembrar também, né, que o primeiro patrimônio imaterial da humanidade reconhecido pela Unesco aqui no Brasil é a arte Kuziwa, a pintura corporal do Wayampi, né, que é um dos povos que vai ser afetado diretamente pela proximidade com essa mineração, né? Uma coisa extremamente simbólica e importante do país que também muitas vezes acaba passando batido nessa... quando tem muita coisa para se falar sobre o assunto. E Bruno, a Amazônia é estampada na nossa Constituição como patrimônio natural, viu? Bom, o tempo da nossa conversa já encerrou. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação do Severino e Clemente. Muito obrigado. Muito mais obrigado. uma vez. No programa de hoje a gente teve Milena Oliveira na equipe de redes sociais, produção de Edi Rodrigues e Laudenice Oliveira do Centro Sabiá e locução minha, Bruno Nogueira, trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa de hoje tem reprise às 10 horas da noite aqui na Rádio Universitária, mas também será reprisado na próxima sexta-feira devido ao feriadão que começa no dia 7 de setembro. Mas o Fora da Curva volta com sua programação normal já na segunda-feira com a apresentação de Adriana Santana. Até lá, uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.
12 horas.